Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Luciana Mello e no vídeo de hoje nós vamos aprender como modificar aquele comportamento de choro para pedidos mais apropriados, certo? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então vamos lá. Sabe aquela criança que apresenta com muita intensidade e com muita frequência comportamentos de choros ou até mesmo de gritos, comportamentos inapropriados, com a função de pedir por alguma coisa ou quando ela quer se esquivar de alguma coisa e você não sabe, não faz ideia de como fazê-la parar? Então vai ter crianças que apresentam isso com muita frequência e tem crianças que apresentam isso de vez em quando. Mas mesmo assim, esses comportamentos acabam sendo um problema, seja na terapia, seja no ambiente de casa, porque é ideal que essa criança aprenda a pedir de uma forma mais apropriada. Mas lembram que crianças dentro do espectro do autismo, uma das características diagnósticas é justamente a falha na comunicação. E se ela já tem essa dificuldade, isso não vai fluir de uma forma natural, ela precisa ser ensinada. Então é nossa responsabilidade de nós adultos ensinar essa criança como fazer esse pedido de uma forma mais apropriada, tá? Então pense aí nas infinidades aí de comportamentos que a gente chama de inadequados, né, que vão acontecendo, que tem no repertório dessa criança, qual deles é o que acontece com mais frequência? Ah, não tem um que acontece com frequência, tem um que acontece de vez em quando. Tá, aí você pode pensar em qual é desses comportamentos, então, que acontece com mais intensidade. Porque você pode pensar nessa linha de raciocínio. O que tiver mais intenso ou que for mais frequente é esse que eu vou escolher para modificá-lo. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos pensar em focar naquela criança que apresenta muito choro. Mas vamos supor que você não tem essa criança, então pode servir também se ela apresenta muitos gritos ou comportamentos de arremessar objetos, entre outros, certo? Então, depois que você selecionou o comportamento, aquele lá mais frequente, aquele mais intenso, então é hora da gente anotar e escrever quais são os antecedentes desses comportamentos. Então, por exemplo, quando a criança chora muito ali na sessão, o comportamento de choro a gente já tem, certo? Agora o próximo passo é entender em que contexto isso ocorre. Ah, é quando eu ofereço alguma demanda para ela, então eu levo ela para a mesinha, então os choros começam. Ou não, assim que a criança entra na sala, o choro já começa, os gritos já começam. Se é caso de mães, por exemplo, quando ela está fazendo comida ou conversando com o esposo, ou quando ela pega o celular na mão, a criança começa, ou com o choro, ou com os gritos, ou arremessando coisas. Então, quando eu digo antecedente, é o que está bem antes daquele comportamento-alvo acontecer. Então, vamos focar nessa criança que quando entra na sala de atendimento, e aí o terapeuta vai conduzindo até a mesa, e aí o que essa criança faz? Ela joga lá os objetos, ou então ela pega e arremessa tudo para o chão, ou rasga a folha da terapeuta, isso é muito comum. E o que isso significa? É um indício de que essa criança não quer fazer. E tudo bem se ela não quer fazer, mas o que não é legal é ela não querer fazer e acabar não fazendo mediante a esse comportamento de jogar as coisas, que é um comportamento inadequado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ensinar essa criança a pedir para que ela não faça essa tarefa. Então, a gente chama de função de fuga ou de esquiva, né, de demanda. Então, como é que eu posso ensinar essa criança a pedir para se esquivar, né, de uma forma mais apropriada? Bom, depois que você anotou o antecedente, você já sabe qual a resposta e agora o próximo passo é você registrar quais são as consequências que você tem oferecido para essa criança. Então, ó, quando ela está ali na mesinha e ela jogou as coisas, a consequência significa que qual é o que vem depois, na verdade, né? O que eu ofereço para esse comportamento quando ela rasga a folha? O que eu ofereço para este comportamento quando ela arremessa os objetos? Então eu vou lá e pego as coisas e falo, fulaninho, isso não pode fazer. E aí eu coloco de novo, ela vai lá e joga. Quando ela tá fazendo isso,
esse comportamento de querer se livrar da demanda, você está reforçando. Por quê? Você está conseguindo atrasar a demanda que a criança, né, no caso, já deveria estar cumprindo, mas quando ela joga, você vai lá e pega, e aí ela continua atrasando a demanda. Então, você está reforçando este comportamento inapropriado. Como você pode fazer, então, para consequenciar e ensinar de uma forma mais adequada? Então, para esse comportamento de fuga, você ensina ela a pedir para parar a atividade. Por exemplo, você já é um padrão dessa criança. A hora que ela chega e você já coloca ela na mesa, já dá a dica egóica. Fala assim, tia, eu não quero fazer atividade. E aí, se ela é uma criança que fala, ela vocalizou, né? Eu não quero fazer essa atividade, você remove imediatamente. Por quê? Dessa forma, ela vai entender que quando ela pede, a atividade também vai embora. Ela não precisa chorar, ela não precisa jogar as coisas, certo? Mas vamos pensar que essa criança, ela não vocaliza. A gente pode, então, trabalhar com essa criança, por exemplo, com trocas de figuras. Então, você pode pegar um cardzinho, como esse aqui, e você pede para que a criança troque com você. Então, ela chegou na mesinha, você já pega a mão com o suporte físico, ela vai pegando o card e ela entrega e você pode falar, eu não quero fazer atividade. Ah, eu entendi, você não quer, então tá bom, pode levantar. Então, se é uma criança que não tem o repertório verbal vocal, ao invés de você exigir isso dela, ela pode trocar figuras, né? Porque é uma forma apropriada dela falar que não quer. Ah, mas a criança ela tem um bom repertório imitativo. O que você pode fazer, então, é através de linguagem de sinais. Ou então até o próprio apontar. A criança aponta que quer sair. Ah, entendi, você quer sair. Então, percebe que é muito mais apropriado essa criança solicitar, seja por sinais, seja por troca de figuras, ou seja falando. É muito mais vantajoso que ensinamos ela a se livrar falando dessas formas, do que ela jogando, do que ela apresentando algum comportamento de destruição de propriedade, de te arranhar, né? Os héteros agressivos que muitas vezes acontece, certo? Então, isso é para uma situação de quando ela quer se livrar. Mas vamos pensar que essa mesma criança, ou então outra criança, apresenta muitos choros quando ela quer alguma coisa. Então, ela não sabe se comunicar falando. É uma criança que não tem repertório verbal, vocal. E aí, como você pode ensiná-la? Através de um pré-requisito muito simples, que é o quê? Apontar. Então, vamos pensar que quando a criança quer este bloco, por exemplo, ela começa a choramingar, ou então ela começa a apresentar alguns gritinhos, ou até faz algumas estereotipias com a função de pedir pelo bloco. Então, como você já entendeu, já identificou que ela quer o bloco, o que você faz? Você pega a mão dela com o suporte, como suporte, né? Faz esse movimento aqui, ó, de apontar e direciona para o bloco. Ah, entendi. Você quer o bloco. Toma o bloco. Isso você vai fazer 1, 2, 3 vezes? Não. Provavelmente você vai fazer por várias vezes, porque essa criança ainda não sabe apontar. Então, a forma de você ensiná-la a apontar vem com um suporte físico mesmo. Se você falar para ela fazer assim e ela fizer, ótimo. Se ela tem um bom repertório imitativo, você pode falar, ó filho, faz assim. Ou então, se a sua criança, né, o seu paciente, olha fulano, faça assim. A criança fez assim, você ofereceu o bloco. Mas na maioria dos casos não é tão fácil assim ensinar através de um repertório imitativo. Numa grande parte dos casos a gente vai precisar de oferecer o suporte físico. Então é pegando na mão, fazendo esse movimento e levando até o bloco. Ah, você quer o bloco? Toma. E isso você vai fazer durante várias partes do seu dia. É importante que para tudo que você observar que a criança queira, então ela quer, por exemplo, comer essa maçã. E aí você observou que ela começou talvez se estereotipar com flapping, ou ela começou a apresentar alguns choramingos e você identificou que ela quer a maçã. Se você vai lá e entrega a maçã mediante ao flapping, mediante ao choramingo, mediante ao grito, o que essa criança entende? Toda vez que eu grito, ou toda vez que eu faço um flapping diante da maçã,
o adulto vem e me oferece a maçã. Então eu vou continuar fazendo. Mas essa, como eu falei, não é a forma mais apropriada. A gente precisa ensinar, aumentar o repertório de comunicação dessa criança. Então, por este motivo, nós vamos manter aí o apontar. Descobri que ela quer uma maçã, eu vou lá. Ah, você quer a maçã, né? Oferece o suporte para ela. Você quer a maçã, muito bem. Toma a maçã. Agora ele quer o bloco de novo. Você identificou o que é o bloco? Ah, você quer o bloco. E assim você vai fazendo várias vezes. Sempre nomeia o nome do item, o bloco, a maçã, o chocolate, a água, junto com o apontar. E é importante você saber que esse suporte, uma hora, você vai precisar fazer a retirada dele. Não é por longos períodos que você vai sempre fazer isso. Cada criança vai responder de uma forma. Mas quando você for percebendo que a criança começa a fazer este movimento aqui, ó, de querer fechar, ao invés de você pressionar a mão dela com força, você pode já soltando mais a pressão, né? Você pode, de repente, só dar um toquezinho e ela mesma já faz esse movimento. Depois você vem só com a mão no pulso. Isso a gente chama de esvanecimento de suporte, né? Porque daí ela não fica dependente da sua mão toda hora na mão dela para que ela aponte. E logo, quando ela começar a querer qualquer coisa, ela já vai apresentar esse comportamento de apontar de forma espontânea, independente. Se você gostou desse vídeo, então curta e compartilhe com outras pessoas. Comenta aqui se tem alguma outra dificuldade que você tem tido com a sua criança que está dentro do espectro do autismo e me fale, essa sua dúvida pode ser o conteúdo para o próximo vídeo, certo? Então até a próxima e vejo você no próximo. Um beijo!